forte abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Band Esportes. Hoje o tete-a-tete será com um ex-piloto de Fórmula Indy, atual piloto e líder do campeonato da Fórmula Truck. Ele que é comissário esportivo no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, é representante na comissão de kart e também de truck de caminhões na Federação Internacional de Automobilismo. Hoje administra 4 kartódromos pelo Brasil e também é comentarista aqui no Band Esportes, na Band, no grupo Bandeirantes da Fórmula Indy. Esqueci alguma coisa, Felipe Giafone? Nem eu lembrava de tanta coisa. Felipe, para você, como é que foi a transição Fórmula Indy, Fórmula Truck? Eu diria que meio esperada. Em 2005 eu já comecei a dar uma pesquisada, o que eu poderia fazer, final de 2004, na verdade. E 2005 eu via que era a única possibilidade de um automobilismo profissional para mim, porque a minha família está envolvida na Stock Car diretamente. Esqueci, você também é o piloto de testes da Stock Car. Faltou a Stock Car e o caminho natural seria eu vir da Fórmula Indy para a Stock Car, mas como a minha família faz parte e fabrica o carro e faz a manutenção dos motores, então não faria sentido eu correr na Stock, acabei indo para a Fórmula Truck, e que é uma grande categoria, estou muito animado e dei a sorte, né, Theo, de entrar numa categoria. Em 2005 eu fiz o primeiro ano com o Roberval, algumas etapas. Em 2007, voltei em 2006 para a Fórmula Indy. Em 2007 o Renato me chamou e eu estava, para falar bem a verdade, bem frustrado com o automobilismo, um ano muito ruim com a AJ Foyt lá nos Estados Unidos, e eu estava assim disposto a parar mesmo, falar, acho que já deu e não quero tentar alguma coisa nova, a não ser que seja para ganhar. E não ganhar a corrida, mas ter a chance de ganhar, igual eu tive na Fórmula Indy por 2 anos e igual eu tive no passado também algumas vezes. E quando veio em 2007 para a possibilidade de voltar a estar numa equipe vencedora, aí eu entrei e para mim foi a melhor coisa que eu fiz, que eu realmente podia estar disputando a corrida, foi o que aconteceu. E desde 2007 tenho uma carreira bem bacana na Fórmula Truck e que eu não pretendo largar enquanto eu estiver competitivo. Segura aí, já tem muito mais do tete-a-tete com o Felipe Giafone aqui no Band Esportes. Bacana ter você aqui no Band Esportes, mais uma edição do Tete a Tete, e hoje a nossa conversa é com o Felipe Giafone. Felipe, hoje você tem um trabalho muito grande no kart. Você trabalha junto aos pilotos, você administra 4 kartódromos pelo Brasil, inclusive aqui em São Paulo, Interlagos e a Granja Viana, e você também tem um trabalho junto à Federação Internacional e à própria Confederação Brasileira. O que você pensa do kart hoje? Está muito caro? Kart, Theo, na verdade o kart sempre foi caro. Essa história, não, mas hoje não tem tantos pilotos. Não, tem. O número de pilotos está crescente ou estável. A parte de competição, eu acho que ela acompanha muito a economia, então agora a gente está numa fase ruim, que é normal. O dinheiro dá uma enxugada, a parte de competição ela cai um pouco. Mas dando uma olhada em números de pilotos, não é nada que assuste não. Falar, o kart acabou. Às vezes normalmente quem se afasta do kart, vai para outra categoria, ou começa a ver o kart de longe e acha que o kart acabou. Mas está longe de acabar e tem muito piloto, obviamente falta incentivo, né? Mas por que não tem piloto chegando na Fórmula Indy ou na Fórmula 1? Não, aí o problema é completamente outro, é um problema que a Argentina tem. Por que você não vê argentino na Fórmula 1? Você sabe melhor do que eu que a Argentina, o automobilismo lá é muito forte. Pois é, mas na Argentina não tem na Fórmula 1, mas o automobilismo interno é forte. Aqui no Brasil a gente tem um kart forte, uma Stock forte, uma Fórmula Truck forte, mas só. Na Argentina tem umas 7 categorias fortes. Exatamente, mas aí o que acontece hoje para um patrocinador, por exemplo, na minha época de Fórmula Indy, eu tinha um patrocinador que me levou para fora e gastava muito por isso, para ter um retorno que ele vai ter praticamente o mesmo hoje numa Fórmula Truck, numa Stock Car, e gastando muito mais dinheiro. Então, por que um patrocinador do Brasil vai investir se tem a possibilidade de estar em 2 categorias aqui, em 2 grandes emissoras, tendo acesso
a levar as pessoas, os seus funcionários, os seus clientes muito mais fácil do que você levar para os Estados Unidos. Então, vira um concorrente mesmo. Acho que o único país que eu me lembro de cabeça até o que tem um pouco dos dois é a Austrália. Que eu falo isso porque o presidente da ASN lá da Austrália já teve comigo... O que é ASN? Seria a CBA, okay. Seria a CBA da Austrália. Ele também trabalha bastante com a Fórmula 1, conheci ele como comissário da Fórmula 1 e ele... então eu acabo conversando com muitas pessoas aí do mundo inteiro. Então no Brasil teve aquela migração de gente saindo lá para fora na minha época, porque não tinha automobilismo no Brasil, era muito fraco. É o que acontece com a Colômbia, por exemplo. A Colômbia não tem autódromo, tem um autódromo pequenininho. Daí veio Montoya. Mas no Brasil tem. O Brasil tem. Então está faltando uma outra história. Não, mas no Brasil tem. Só que assim, por isso que o automobilismo nacional está forte, com 2 categorias, se for, podia ser mais, mas com 2 categorias. E isso acaba que os pilotos deixam de... Imagina, o grande incentivador, na maioria das vezes, se você for pegar dos últimos 10 ou 15 pilotos que passaram por Fórmula Indy ou Fórmula 1, na grande maioria é aquele patrocínio pequenininho, o patrocínio que dá o pontapé inicial. Não está faltando uma categoria depois do kart no Brasil, como você já correu na Fórmula Chevrolet, como a gente teve a Fórmula Ford, a Fórmula Renault. O Massa fez a Fórmula Futuro, que a gente estava também participando lá na organização. O problema, Theo, a gente teve sempre essa categoria, a depois do kart, ela vai sempre, na minha opinião, nascer, estourar ou não estourar e morrer, e depois, porque ela acompanha esse negócio da economia que a gente falava do kart. Então, se o kart está bom, tem aquela leva de pilotos que sai do kart e vai para essa categoria, ela estoura. Como estourou a Fórmula Renault, a própria Fórmula Chevrolet, a Fórmula Ford, acho que foi a que mais durou lá atrás. Só que quando acaba, por 1, 2 anos acaba, o piloto nessa categoria, o piloto vai ficar lá 1 ou 2 anos no máximo, ninguém faz o terceiro, pouquíssimos fizeram o terceiro. Então é uma categoria de passagem. Todas as categorias de passagem, ela tem esse lance de estar lá em cima, daqui a pouco não vem muito piloto, ela desce e morre. E para onde está indo o piloto quando sai do kart aqui no Brasil? Então, hoje a gente começa a ver tem alguns pilotos procurando as categorias de base da Stock Car, por exemplo. Hoje eu vejo, tem o programa da Shell, por exemplo, tem alguns programas próprios da Petrobras, que é um pouco mais guiado para a Fórmula 1, mas muitos desses pilotos estão começando a fazer turismo, alguns querendo entrar na Fórmula Truck, você vê uma molecadinha nova que você não via no passado querendo entrar. Por quê? Porque está muito complicado você buscar um caminho da Fórmula Indy ou da Fórmula 1. Para você fazer isso, não basta o piloto querer simplesmente, vou tentar chegar à Fórmula 1. É muito dinheiro. Uma outra atividade sua é como comissário esportivo no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos. Qual que é a sua atividade durante aquela semana de prova, Felipe? Um comissário, para falar rapidamente assim, é como se fosse o juiz do futebol. Você tem são 3, agora 4 comissários, que um é o piloto convidado, e você tem lá, são 3 comissários, um cabeça, que normalmente é esse da Austrália que eu te falei, é o Gary Connelly, e tem a disputa a gente é o juiz, o Charlie White é o diretor de prova, então se ele vê, ele é o que dá a bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde, e tem algum incidente, ele passa um rádio para a nossa sala, a sala que é logo ao lado da dele, fala: comissários, eu queria que vocês analisassem o mais rápido possível esse acidente. Aquelas aí você tem acesso a várias imagens. Aí a gente tem acesso até à telemetria ao vivo de todos os carros, todas as câmeras. E por isso que eu falo, ser comissário é complicado porque é muito difícil você analisar. Cada um tem uma opinião. Você pode pegar os melhores comissários e grandes pilotos também, que eu já tive, o Tom Christensen, que é do turismo, Alex Wurz. Só que às vezes as opiniões são diferentes e não necessariamente uma é certa ou uma é errada. Então é muito tem alguns que não, mas muitos dos acidentes são interpretativos. Então não é preto no branco. E você tem a opção de voltar, no automobilismo pelo menos. No futebol, se o juiz deu pênalti, é pênalti, ele errou e problema dele. No automobilismo você tem essa chance de recuperar a imagem, você tem um tempo para reagir. Conversar com o piloto. Isso depois, se você achar que ainda está na dúvida, você pode congelar. Por televisão, é pedido para que seja decidido o mais rápido possível para a penalização entrar na corrida e não ficar aquele negócio, o cara ganhou, mas depois foi penalizado. Então eles pedem isso aí, mas se você não tiver certeza, você segura. Então, entre os 4, é decidido rapidamente quem foi o culpado, votado,
e se der empate, o presidente lá, no caso esse australiano em alguns anos aí, o principal tem o voto mais forte e leva a decisão dele. Ainda falando de Fórmula 1, quando você corria na Fórmula Indy nos Estados Unidos, você teve a oportunidade de conviver com o Michael Schumacher fora das pistas, quando ele passava alguns dias de folga e até férias nos Estados Unidos. Você que é muito amigo do Rubens Barrichello, e o Barrichello é casado com uma prima muito próxima sua. Então tinha essa ligação com o Schumacher. O Schumacher, fora das pistas, esses momentos de lazer, era parecido com o Schumacher de dentro das pistas? Não. O Schumacher, eu não tive muito contato com ele. Eu tive o Rubinho sempre que vinha para Indianápolis, ficava em casa os anos que eu morava em Indianápolis e a gente saía para jantar. E teve uma ou duas vezes que teve um ano que eu morei em Orlando também, que o Schumacher acabou indo para lá e que foi o momento que eu acho que a gente mais teve juntos na parte assim fora completamente de corrida, fora do fim de semana de corrida. E então saímos para jantar e para tomar algumas num barzinho e eu acho que é um cara sempre com a Corina, né, com a mulher dele, que é muito bacana também, mas bem descontraído. Então, eu acho que os Estados Unidos era um dos poucos locais, o próprio Rubinho também, que você podia ver os dois lá e pouquíssima gente em cima deles. Então você vê que quando eles não tinham essa pressão, o Schumacher também, eles dão uma relaxada e vira uma pessoa normal, comum. E eu acho que é um grande alívio. Já na Europa é muito complicado, já tive também com eles, o próprio Rubinho na Europa, às vezes dá a impressão que ele é mais conhecido lá do que aqui. Daqui a pouquinho tem muito mais tete a tete aqui no Band Esportes. Vamos continuar conversando com o Felipe Giafone, principalmente sobre a carreira dele na Fórmula Truck e a passagem também na Fórmula Indy. Segura aí. Vamos para o último bloco do Tete a Tete aqui no Band Esportes. Hoje estamos conversando com o ex-piloto de Fórmula Indy, atual líder da Fórmula Truck, comentarista na Fórmula Indy aqui no Band Esportes e na Band, o Felipe Giafone. Felipe, você teve no ano de 2002 na Fórmula Indy o seu melhor ano na categoria. Você chegou em terceiro lugar nas 500 milhas de Indianápolis, venceu uma prova e chegou em quarto lugar no campeonato. Como é que foi passar pertinho de uma vitória nas 500 milhas de Indianápolis? Indianápolis é engraçado, né? Que eu cheguei em terceiro e muito próximo da vitória, né? Que o Hélio estava ficando sem combustível, eu era segundo, algumas voltas para acabar e a equipe já tinha entrado no rádio e falou: o Hélio não acaba a corrida, ele não tem combustível para acabar. Você estava na Monum? Eu estava na Monum, E eu tinha acabado de passar o Pole 3, que era terceiro, eu tinha um carro muito rápido. E eu falei, aguardei, falei, essa aqui até arrepia de lembrar. Eu falei, essa aqui ninguém tira não. E nisso, como o Hélio estava sem combustível, o Dário Franchitti saiu para ajudar o Pole 3. Tipo aquelas coisas de kart mesmo, que o pessoal vê, o outro saiu para ajudar, para tirar. Foi mais ou menos assim, foi meio sujo, mas depois tudo bem. E o Hélio, só que o grande problema não foi esse. O Dário, quando saiu do box, estava várias voltas atrás, o Hélio não quis passar o Dário para economizar combustível. Então foi uma oportunidade que ele viu de ficar atrás do Dário. Nisso eu cheguei muito rápido, escorreguei um pouquinho na 3, o Pole 3 veio, passou eu, e não, me passou por fora, já passou lotado pelo Hélio, e nesse mesmo momento teve um acidente lá atrás, a corrida acabou em bandeira amarela. Então foi realmente um terceiro lugar com um gostinho próximo da vitória, e que te confesso que eu sonhei várias vezes aí, falei, caramba, é muito ruim o terceiro lugar em Indianápolis, e apesar de ser um grande resultado, né? Porque lá realmente o que conta mesmo em Indianápolis é a vitória e ninguém lembra do que eu fiz lá. Você falou com relação ao Dário que entrou e de repente entrou para ajudar o Pole 3, e você é conhecido no meio do automobilismo como um dos pilotos mais corretos dentro da pista. Eu, sinceramente, não me lembro de nenhuma manobra sua, e olha que eu acompanho sua carreira desde da Fórmula Chevrolet, eu não me lembro de nenhuma manobra sua para prejudicar um adversário de uma forma que não é esportiva. Para falar que eu nunca fiz, eu vou te falar, hoje eu posso falar isso tranquilamente. Na Fórmula Chevrolet, quando eu fui campeão, bati com o Max Wilson. E o Max, e para mim, eu não fui para bater nele, mas eu fui sem, ele foi me passar por fora no Laranja Interlagos, se batesse eu era campeão. E eu fui no limite, ele também, e batemos.
Então, até teve um estresse com o Max comigo, mas era uma rixa minha e dele que vinha do kart. Já capotei junto com o Max no kart, a gente se batia mais que bengala de serra. Então, além do negócio do campeonato, tinha aquela rixa interna. E hoje somos aí grandes amigos. É uma coisa que eu tenho que trabalhar muito a molecada do kart também, porque o talento de você bater e tirar o cara para fora, e quando ele for para o carro, principalmente para o Fórmula, você não consegue fazer isso. Você bate um pouco, você quebra uma asa, você quebra alguma coisa. Então, e fiquei muitos anos no Fórmula. Então, quando eu voltei, por exemplo, para Truck, para mim, eu vi o pessoal, até o Rubinho se adaptou rápido na Stock Car, mas ele, porra, os caras dão porrada pra caramba. Não é que eles dão porrada, é um carro que permite você se apoiar. Então é uma coisa que demorou um pouco. No começo eu não queria encostar um bico, depois você começa a saber que não, encostar não tem problema e até onde dá pra ir. Às vezes eu me pego, pô, essa aqui eu acho que dava, eu vacilei. Mas eu prefiro numa dessa do que eu fazer um papelão lá e jogar pra fora e acabar eu também indo pra fora, né? Você em 2002 ainda na Fórmula Indy venceu sua primeira corrida no Kentucky, né? Foi em Kentucky. E depois no ano seguinte você teve um acidente muito sério, ficou muito tempo afastado do automobilismo. Que foi na corrida de Kansas. Eu bati em Kansas, exatamente. Como é que foram esses dois momentos da Fórmula Indy para você? A vitória e o acidente? A vitória foi boa, mas ao mesmo tempo, Theo, eu vim numa sequência muito boa do terceiro de Indianápolis, terceiro, quarto, segundo, terceiro e pum, a vitória. Só que eu vinha numa pressão tão grande, não sei porquê, que eu acabei não aproveitando. Eu mal lembro da minha vitória. Indianápolis, o terceiro lugar, eu lembro. Só que a gente estava naquelas corridas de verão, que era tanta corrida, eu lembro que eu estava indo de carro para casa, minha mulher falou, pô, mas parece que você não ganhou a corrida hoje, você está até mal-humorado. E o acidente? Eu estava o Tony, o Dan Weldon e eu, o Tony passou o Dan, eu vim logo atrás, o Dan Weldon não tinha o spotter, ele era o primeiro ano dele. O spotter é aquele cara que fica em cima, exatamente, avisando o piloto, vai por baixo, tá chegando um para te ultrapassar, vem por cima. Exatamente, e no oval, quando você tem um que vai passando, vem outro, você não pode se encaixar no meio, porque é uma regra, você entrou a linha de dentro, você está sendo ultrapassado, você continua na parte de fora, e o Dan quis se encaixar entre eu e o Tony, acabou me acertando, e até ficamos um bom tempo sem se falar também, ele me mandou depois cá, porque ele saiu do carro bravo comigo, eu morrendo de... Theo, por que aconteceu na minha batida? Eu bati e a porrada na cabeça não foi muito grande. Só que pegou muito de lateral, o carro ficou espremido, o pneu ficou entre o muro e o carro, então ele quebrou o cockpit para dentro, então meus joelhos bateram, ficou os dois joelhos que tirava água do joelho e quebrou fêmur e bacia, porque espremeu tudo para dentro. Só que a minha cabeça não foi, eu já dei porradas mais fracas que pega a cabeça, você não lembra, é lindo, é uma reação do corpo maravilhosa. Você vê umas estrelas lá e quando você vê já não está doendo muito. Essa não. Essa eu senti todas as dores que dava para sentir do mundo, eu senti. Porque não foi uma porrada forte de cabeça, estava bem apoiado. E então até os médicos chegarem, até eu pedindo para eles me apagarem dentro do carro. E é um procedimento que os médicos estão nem aí para sua dor. Quanto mais você gritar, melhor, que é a tua cabeça, que é o principal. Depois eu fui saber isso depois, né? Então até a retirada do carro, para mim foi muito traumático, assim, a porrada foi muito dolorida. Foi uma coisa que entrou no aeroporto, daí eu fui para o Indianápolis. Na verdade, eu não quis ser operado. Eu queria ser operado junto com o Terry Trammell, que é o médico conhecido, junto com o Scheid, que é o que fez realmente essa operação. O Trammell ele acompanhou, mas eu queria ter sido, queria fazer com os especialistas. E o pior, para acabar a minha sessão de dor, eles me deram aquela injeção que eu não lembro o nome, que é que dá em mulher para... É hack, né? Acho que é a hack. Para você não sentir, não pegou a desgraçada da injeção. E eu passei a noite no hospital em Kansas, assinando documento, porque para a cidade é muito ruim. Imagina que o piloto, nos Estados Unidos, onde todos os hospitais são bons, o piloto bateu aqui e preferiu ser operado em Indianápolis. Então eu fui me ligar nisso também depois, porque aí vinha papel lá morrendo de dor, ó, você pode morrer no transporte, eu assinado. Ó, você pode, mas a Fórmula Indy, ela tem, que a Denise está lá até hoje, uma médica, que é psicóloga médica, enfermeira, na verdade. E ela acompanha com família, ela dá apoio à mulher, a familiar e tudo, e ela ia me dando as dicas. E ela, Denise, o que você quiser assinar aí, daí assino. E o transporte foi quase pior do que porque eles me davam, não era uma morfina, tinha um outro negócio lá que eles me davam, que eu só podia dar a cada 2 horas, se eu não me engano,
Só que o efeito durava 20 minutos, parecia que eu estava Viajando. viajando pelo mundo no Carnaval do Rio de Janeiro. Mas era muito rápido. E, nossa, mas é uma sensação maravilhosa, mas durava muito pouco. E o resto, era meia hora de parecer que eu estava nas nuvens e depois 1h30 que parecia que eu estava no inferno. Então, foi muito sofrido todo esse negócio. Aí fui para Indianápolis, fui operado lá, super bem. E fiz a recuperação no Brasil, mas foi uma paulada dolorida, viu, Theo? Vamos trazer agora você de volta para o Brasil. Você tem 3 títulos na Fórmula Truck, 2 vice, está liderando o campeonato atual. Como é que é correr nos caminhões? Como é que está seu momento dentro da Fórmula Truck? O que me deixa muito animado nessa fase do caminhão é de eu estar tendo chance de vitória, que é o que vem acontecendo. Agora, se vai dar para ganhar o campeonato, aí depende já de sorte, de quebras e aí é outro... Aí precisa deixar desenrolar o campeonato para ver o que vai acontecer. Uma outra atividade sua é de comentarista da Fórmula Indy aqui no Grupo Bandeirantes, aqui no Band Esportes, na Band. Muitas vezes somos companheiros nas corridas. Como é que é esse trabalho para você? Qual que é a sua filosofia sendo piloto e atuando como analista de pilotos também? Esse convite eu tive pelo... Como é que chama aquele cara que me convidou mesmo? É o Theo José. Eu só indiquei. Que me colocou na Band, eu fiz algumas provas, o pessoal entender em casa, né? Fiz algumas provas de convidado e depois você deu a deixa lá e eu me dediquei um pouco com fono, né? Você fez fono, fiz fono, porque não é tão fácil assim, mas e mudou também a perspectiva também, porque quando se você é comissário é uma coisa, se você é piloto é outra, se você está analisando a prova e comentando a prova é outra, apesar de ser tudo muito próximo, são análises um pouco diferentes, onde a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não falar besteira, né, Theo? Mas eu venho curtindo muito esse negócio da Fórmula Indy e de estar lá com você a maioria das vezes e poder passar, porque assim, não é que eu preciso inventar alguma coisa, né? Eu já passei por tudo aquilo. Então é lógico que o carro vai evoluindo, as coisas vão mudando, mas essas viagens que a gente faz para lá, a gente consegue puxar muito do que está acontecendo. E até esse ano em Indianápolis eu perguntei para o Tony, Tony, quando o vento de Indianápolis está daqui para cá, a reação ainda é essa. Ele falou, não mudou nada, é a mesma coisa. O vento esse acontece isso, o vento aquele acontece aquilo, então essas coisas não mudam. Então para mim fica mais fácil, não é uma coisa que eu preciso de matar, de estudar. Eu preciso, quando é que eu preciso estudar menos que você estuda já por mim. Vai nessa. Então, é lógico, eu preciso estar estudado em alguns itens de o né, que eu não estudava quando era piloto, que isso que é mais complicado. Às vezes não sabia nem quantas voltas vai ter a corrida, consumo de combustível, quantas voltas vai dar. Às vezes o piloto não sabe, Theo. Ele tem uma ideia, vai ser mais ou menos ali, o cara vai passando pelo rádio, então você não tem muito você tem que obedecer ordem, então é uma posição que eu estou curtindo bastante também, de estar comentando na Band. E um hobby que você leva muito a sério é lutar jiu-jitsu. Você é faixa preta de jiu-jitsu. E eu vejo que você tem muita paixão por jiu-jitsu, né? Esse aí é o meu hobby. Eu pratico jiu-jitsu desde antes de ir para os Estados Unidos. Acho que foi 94, se não me engano, 94, 95. Comecei com o Fernando Yamazaki. E hoje um aluno dele, que é o João Bertuccelli, que é na Exclusive. E esse é o meu grande hobby, minha paixão mesmo, no mínimo, segunda e quarta eu tô lá e é onde... mas o seu hobby não é andar de kart? Para mim não é, eu adoro andar de kart, só que eu tô andando de kart e eu tô com um perguntando daquilo, o outro vendo isso, a pista precisa arrumar dali, então eu não consigo relaxar. E o jiu-jitsu é o único lugar que eu achei que realmente você consegue dar aquela desligada e sair completamente do automobilismo. Então, curto bastante esse lado aí. Felipe, muito bacana conversar com você. Boa sorte no campeonato da Fórmula Truck. Muito obrigado por você nos receber. Valeu, Theo. Obrigado vocês e tamo junto aí, né? Na Indy, várias corridas aí na Fórmula Indy. Aqui no Band Esportes. E o Tete a Tete também volta aqui no Band Esportes no próximo domingo. Forte abraço para você e cuide-se bem.